Fala pessoal, tudo bem? Então vamos hoje agora para nossa aula 5, já a quarta parte, tá? E hoje nós vamos entrar realmente no módulo de PCB. Então vamos resgatar alguns eventos que nós já fizemos nas aulas anteriores e vamos tentar finalizar essa placa hoje em ambiente SMD. Tá legal? Então sem perder tempo, vamos lá, mão na massa, pessoal. Então primeiramente aqui nós vamos fazer ah, como já está totalmente configurado os componentes, nós vamos então fazer a importação de todos esses itens que estão aqui no nosso esquemático para o arquivo de PCB, tá? Então, primeiramente eu vou vir aqui em Project, vou dar um compile PCB Project na aula 5, tá? Vou vir aqui em System e vou habilitar as mensagens para ver se deu algum erro referente a esse esquemático, tá? Então ele não deu nenhum erro, ele gerou alguns warning, mas nada que venha a se preocupar, tá? São só ele está falando aqui de nets, coisa do tipo. A princípio nós não vamos se preocupar com isso, tá? O importante é não gerar nenhum tipo de erro. E falou que a compilação foi com sucesso, não encontrou erros, tá? Nenhum erro encontrado. Então agora nós vamos para Designer, Update PCB Document aula 5, tá? Então já vai fazer toda a importação dos nossos itens que estão aqui para o nosso PCB, tá? Tá gerando os arquivos aqui. Então ele está comparando os documentos. Então eu vou dar um yes. E ele vai levar todos os componentes que estão no nosso esquemático, tá? Então, POT, PT100, R1, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10 e o U1. Todas as nets que vai fazer essa ligação, tá? E vai criar, adicionar uma classe de componentes e adicionar a rooms. Essa daqui eu posso desabilitar, para que eu não quero demarcar minha área. Vou validar, executar. Então, ele está executando os comandos. Maravilha, já levou todos os componentes para lá. A gente já tem uma prévia ali e aqui está tudo feito, tudo ok. Vou dar um close. Não vou trabalhar em milésimo de polegada. Então vem aqui em View. Edit. E aqui eu vou dar um Toggle. Vou passar agora tudo para milímetro, tá vendo? Legal. Então, todos os meus componentes já estão aqui, ó. Tá? Meu comparador, o meu amplificador operacional no modo amplificador e comparador, os meus resistores e o meu potenciômetro. Já estão todos aqui e as devidas linhas elásticas ligando ponto a ponto desse componente. Tá certo? Então tudo que estava aqui no meu esquemático, agora eu levei aqui para a minha placa de PCB. Tá? Essa parte de simulação eu já posso eliminar, que eu vou ligar direto agora a saída do pote para ser a minha tensão de referência. Tá? Então agora, em vez de eu utilizar aqui, eu vou pegar uma linha, dar uma ajeitada aqui melhor para ficar mais aparente. Pegar a linha e já vou ligar nesse ponto aqui, tá? Que é a minha saída do pote vai ser a minha tensão de referência. Vou dar um design, vou fazer o update novamente. Tá? Ele já detectou a ligação dessa net. Vou validar, vou executar. Então ele deu erro aqui na nossa parte da simulação. Então eu vou ter que tirar esse cara aqui para não ter nenhum problema. Então esse eu já posso eliminar do meu esquema. E simplesmente eu faço essa ligação. Designer, update.
Essa parte da simulação também vou ter que tirar daqui. Já não é mais pertinente. Legal, designer, update. Tá? Só ficou a minha ROM. E agora a nossa ligação aqui do centro do potenciômetro já está. Olha lá, o VPOT. Agora nós estamos utilizando já o VPOT direto para o R6. Então, o nosso VPOT vai direto para o nosso R6. Tá? Então ficou o esquema limpo, já fizemos todas as partes de simulação. Vou centralizar o meu esquema. Maravilha. Já vou salvar esse arquivo para não se perder nada do que já foi feito. Vou voltar lá para o meu ambiente de PCB. E já vou começar a posicionar os meus componentes, tá? Então, primeira coisa, já vou demarcar a origem da minha placa aqui embaixo. Então, eu venho em Edit, Orange, Set. E já vou setar a minha origem bem aqui, ó. Então, aqui vai ser a origem da minha placa. Então, já vou trazer os meus componentes para dentro desse ambiente. Já vou selecionar, já vou trazer todo mundo para cá. Então, os footprints aqui, nós podemos observar que estão todos true hole, ou seja, eles não são componentes SMD, a não ser o nosso LM358, tá? Único e exclusivamente, só ele aqui está em SMD. Tá? Se eu demarcar ele aqui, ele já me mostrou lá no arquivo de PCB que é o único que está demarcado aí para utilizar como componente SMD. Então vou dar um clear. E então agora eu vou utilizar aquele mesmo artifício que nós já utilizamos nas aulas anteriores, que é de criar uma biblioteca exclusiva para esse projeto. Então eu venho aqui em Designer, venho em Make PCB Library. Tá? Todos os componentes que estão na minha placa já foram criados aqui. Simples e rapidamente assim, tá vendo? Já criou a minha biblioteca aqui dos amplificadores operacionais. Aula 5 AmpOp, tá? Agora eu vou alterar esse cara para um componente em SMD, tá? Então eu vou fazer algumas alterações para que ele comporte o componente SMD resistor, sendo com encapsulamento de 0805, que é um encapsulamento muito utilizado para resistores SMD. Tá? Então, primeira coisa, eu vou posicionar já o meu arquivo STEP. Tá? Para quem quiser realizar essa montagem, eu vou disponibilizar os arquivos STEPs. Tá? Aqui também eu já vou passar para milímetros, só pressionando a tecla Q. Já passei aqui para milímetros. Tá? Então, eu vou vir aqui em Place, 3D Buddy, Generic 3D Model e vou lá exatamente onde fica a minha biblioteca de steps. Então já tenho uma pasta específica aqui de step models e vou pegar o resistor 0805. Então aqui eu já consigo ter uma prévia desse componente. Olha só que interessante. Então aqui eu já tenho uma prévia desse componente em SMD e vou adequar o meu footprint para esse componente. Então vou dar um abrir, eu vou adicioná-lo. Aqui eu já vou dar um OK. Então já deu OK. E já está aqui na tela o meu componente SMD. Tá, vou colocar na visualização em 3D. E ele não está na posição correta, tá? Eu preciso rotacioná-lo aqui no eixo X para ele fazer esse movimento. Então eu venho aqui no eixo X e peço para ele rotacionar 90 graus. Então já está aqui. E vou movimentá-lo até a nossa origem aqui. Vou dar um comando de mover. E já vou colocar ele aqui na minha centro do meu eixo. Tá?
eu vou usar o recurso do meu mouse 3D aqui, tá? Para rotacioná-lo, mover, para a gente ver se está bem certinho. Agora, essas pads, elas não servem mais, então eu vou adequar para que elas caibam aqui nesse ambiente. Então eu vou chavear para o modo 2D. Novamente eu vou chavear para o modo 2D. Vou dar um ESC aqui. Tá? E vou adequar esse novo formato para o meu componente. Então eu posso apagar tudo, se eu não quiser aproveitar as linhas. Eu venho aqui e vou fazer bem mais simples. Vou selecionar o meu top overlay, pegar essa linha e vou criar uma região aqui para o meu componente SMD. Quero deixar essa linha um pouco mais fina, então vou dar um tab e vou colocar ela com ponto 2. Tá? Então aqui e aqui. Esse já é o suficiente para o meu componente. Agora as pads eu também vou alterar. Então eu vou, elas não terão mais furos e elas vão ser apenas top layer, não multilayer, tá? Vou selecionar aqui top layer e não vou deixar elas redondas, vou deixar ela retangular, tá? Vamos ver como é que ficou isso. Então aqui eu já consigo posicionar ela aqui. Vou dar um espacinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ou melhor, essa aqui eu posso deletar. Vou fazer uma cópia genérica dessa, Ctrl C. E agora Ctrl V. Tá? Eu vou fazer o mesmo artifício, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para posicionar. E essa aqui eu só vou mudar o número para 2. Tá? Então vou chavear para o modo 3D. Tá? Então eu posso vir com essa pad um pouquinho mais para dentro para pegar realmente a área de solda ali, né? Então eu vou posicionar, vou selecionar aqui no modo 2D. Então vou jogar mais para dentro um pouquinho. 1, 2, 1, 1, 2. Tá? Já veio para o modo 3D. E tá aí. Muito bom aqui para a gente já realizar a solda para esse componente SMD. Já vou posicioná-lo. Aqui eu vou mudar para um light green, ambiente 3D light green, para a gente ter uma visualização um pouco melhor. E já está meu componente aqui totalmente alterado. O que eu faço agora? Eu venho aqui, Tools, Update PCB, Current Footprint. Tá? Vou levar todas essas características lá para atualizar no meu PCB. Prontinho. Já tem aqui o meu PCB totalmente atualizado. Olha que bacana. Se eu chavear aqui para o modo 3D, eu já tenho os meus componentes já em SMD atualizados para a nossa montagem. Olha que bacana. Muito legal, né? Tá certo, pessoal? Então, para a aula não ficar muito longa, nós vamos parar essa aula por aqui e nós continuamos na quinta parte da aula 5 com o restante da montagem do desenvolvimento dessa placa utilizando amplificadores operacionais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos em breve na próxima videoaula. Fica um grande abraço, obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.